Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, por nós estarmos aqui em mais uma aula do discipulado. E hoje a aula é a de número 4, conhecendo a igreja, né? Eu vou hoje tentar resumir esta lição para poder aplicar também a lição de número 5, pois amanhã eu estarei palestrando na cidade de Iguatá e eu não sei que horas eu vou chegar para poder estar gravando essa palavra, então eu quero ver se eu consigo hoje dar essa lição e a próxima, a de número 5. Mas se não der também a gente amanhã dá um jeito, tá bom? Bom, conhecendo a igreja. Nós sabemos que a igreja do Senhor, ela não é somente as 4 paredes, mas nós vamos falar sobre a igreja que forma a estrutura da igreja e você e eu que formamos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então o versículo bíblico aqui, que é o versículo chave, é Efésios capítulo 2, versículo 19, que nos diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, quando nós falamos sobre a igreja de Cristo, nós vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Atos dos Apóstolos, que foi a igreja primitiva. A igreja primitiva era formada por homens e mulheres simples como nós, pessoas que não tinham um local exato para poder cultuar, né? Havia os templos, mas essas pessoas cultuavam o Senhor em diversos locais, até mesmo em montes, às vezes no meio de um lugar onde não tinha uma estrutura, né? Não tinha microfone, não tinha nada, mas a palavra de Deus diz assim, ó, que as primeiras conversões de Atos dos Apóstolos capítulo 2 foram feitas nesses lugares, onde não tinha estrutura nenhuma, mas onde a igreja do Senhor era representada pela humildade, pela comunhão. Porque quando nós falamos que a igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo, representa a comunhão que a igreja do Senhor ela tem, que ela deve ter, onde nós formamos o corpo. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo, tá? A Bíblia diz que o Senhor é a cabeça. Então, quando nós falamos desse corpo, nós estamos pensando assim: se o dedo do meu pé estiver doente, significa que todo o meu corpo sentirá. Quando a unha dos nossos pés, né, é um exemplo, ela está enferma, está com problema, nós não sentimos, porque pode causar uma infecção, pode causar, se deixar, pode causar uma gangrena, algo mais grave. Então, a igreja de Cristo é a mesma coisa. Se o dedinho do meu pé, que não perde a importância por ser o dedinho do meu pé, ele está ali, Deus criou, é importante. Cada parte do corpo de Cristo é importante. Nós, a igreja do Senhor, devemos pensar na unidade. Devemos pensar em nos unir. E a comunhão vai gerar a prosperidade na vida do cristão. Então, quando nós pensamos assim nas primeiras conversões, logo nós viemos para esta palavra do versículo 42, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E todos os dias acrescentava em cada alma temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos através dos apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia nos fala que nesse período, cada dia eram 5.000 almas que se entregavam a Jesus. Hoje, se nós formos fazer uma comparação com os nossos dias, dificilmente 1 ou 2 almas se convertem por dia.
E isso, eu estou sendo assim, uma pessoa assim, muito alegre em dizer, né? Porque isso raramente tem acontecido. Raramente tem acontecido sinais e prodígios, e essa palavra explica o porquê. Porque falta na igreja de Cristo a comunhão, falta a união. Falta nós voltarmos nessa palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 19, que nós acabamos de ler, onde nós somos já não mais estrangeiros, quer dizer, já não mais pessoas estranhas no reino de Deus, mas somos o quê? Concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Você é importante, minha irmã, você é importante, meu irmão. Você que está me vendo, você tem um valor na presença de Deus. E esse valor, ele é muito grande para que você possa, muitas das vezes, jogar sua bênção por poucas coisas, sabe? Aqueles disse-me-disse, aquelas fofocas. A igreja não pode ter esse tipo de coisa, porque além disso demonstrar ser uma falta de conhecimento da palavra de Deus, uma falta de maturidade cristã, além disso demonstrar ser uma falta de maturidade e de conhecimento da palavra de Deus, isso também, irmãs, é algo que nós vemos aqui pela palavra do Senhor. Nós não fazemos mais parte da família quando nós estamos fazendo isso. Você acha que uma família ela vencerá se, por exemplo, o pai ou a mãe ou o filho viver em guerra, viver em brigas, discussões, e às vezes por nada, às vezes por coisas muito banais, às vezes por uma palavra que é dita na hora errada, no momento errado, a pessoa ela perde a bênção e faz todo mundo perder a bênção. Como eu disse em lições anteriores, em Provérbios, acho que é capítulo 6, se eu não me engano, a partir do versículo 18, nos fala assim, vamos abrir para não ficar confusa essa palavra, Provérbios 6, 18, deixa eu só conferir se é isso mesmo, senão eu vou estar procurando aqui essa palavra, é 6,16, é 6,16 até o 18, diz assim, ó, há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pessoas que se apressam para correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Qual que é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Então, toda vez que você damos lugar às fofocas, aos disse-me-disses, às contendas, o que acontece conosco? Nós estamos sendo abomináveis diante de Deus. O que é a palavra abominável? Se eu for procurar aqui no dicionário, eu não tenho o dicionário aqui em mãos, mas eu tenho aqui no Facebook aqui. Eu vou procurar rapidinho. Se nós formos procurar essa palavra abominável, significa que nós somos rejeitados diante de Deus. Abomináveis. Quer ver? Pessoas que são rejeitadas. Pessoas que não terão nenhum tipo de crédito com Deus mais. Pessoas que não serão felizes nas coisas que irão realizar. Por quê, amados irmãos, amadas irmãs? Esta pessoa está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Falando do seu irmão, da sua irmã, como se aquilo não fosse vir uma consequência para a sua vida. Eu não consegui abrir aqui no dicionário ainda, mas em alguns minutos eu conseguirei abrir a palavra abominável, o significado dela certinho, e postarei para as irmãs aqui diretamente. É por isso que eu gostaria
que as irmãs entrassem em contato comigo para que nós soubéssemos como a gente pode melhorar essas aulas, né? Eu vou dar as 13 aulas gravadas em vídeo, mas depois eu gostaria de dar essas aulas ao vivo, porque essas aulas são as básicas. É muito básico o que eu estou ensinando. Existem muito mais coisas que eu posso explicar, e eu gostaria de dar essa aula online. E se você se interessar em saber um pouco mais e também chamar outras pessoas para saber um pouco mais do reino de Deus, você vai poder abençoar este ministério e saber como é que a gente faz isso online, né? A gente tem um sistema o qual nós podemos dar essa aula online, ao vivo, as irmãs me vendo, eu não preciso gravar, não preciso converter o vídeo, né? E as irmãs terão acesso a esses vídeos depois que eles ficaram gravados. A palavra abominável significa detestável, abominoso. Olha que coisa tremenda. Ela é um adjetivo de 2 gêneros. Ela é uma pessoa que é detestável diante de Deus. Então a igreja do Senhor, ela é uma reunião de pessoas, vários membros, várias pessoas, cada um com um pensamento, cada um com um tipo de caráter, cada um com um tipo de comportamento, cada um com uma ideia. E muitas das vezes nós não queremos ceder. Por exemplo, eu digo assim: este celular é branco, e eu vou e teimo que ele é branco, e eu teimo com aquilo. Irmã, muitas das vezes a igreja de Cristo, para ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, precisa ceder. Não, pode ser branco, mas vai ver que se eu raspar, talvez ele seja cinza, talvez ele seja prata. Você tem que ceder, porque a igreja do Senhor, ela precisa manter a comunhão. Esse é o objetivo da igreja. Quando nós vemos aqui o símbolo da igreja de Cristo, o primeiro símbolo é o corpo, né? Que na igreja mesmo é simbolizado pela Santa Ceia, né? Nós vamos ver o corpo de Cristo, qual eu falei na lição passada, que é simbolizado na Santa Ceia, né? O qual, quando você toma a Santa Ceia depois de batizado nas águas, depois de crer, né? Quem crer e for batizado nas águas será salvo. Foi a lição sobre a salvação. Só que quando nós somos salvos, nós temos o quê? Que se batizar nas águas por imersão, que é aquele batismo que desce as águas, tá bom? Não é aquele jogando uma aguinha na testa, porque esse não é válido, porque a pessoa não crê, porque normalmente é feito isso quando é uma criança, quando é um bebê. E o que a Bíblia diz? Que a igreja de Cristo, ela é um ajuntamento de pessoas. Como eu disse, cada um com um propósito, cada um com uma cabeça, mas no Senhor Jesus Cristo, nós somos o corpo, Jesus é a cabeça, tá? Então, nós devemos respeitar uns aos outros, manter a comunhão, manter a união da igreja, para que Deus possa abençoar a sua amada igreja. Reflete, irmãos, como nós temos sido a igreja de Cristo aqui na terra. Qual o nosso papel? Qual o objetivo da igreja aqui na apostila? O objetivo da igreja é, através da palavra de Deus, nós descobrimos que a igreja tem algumas finalidades. Eu até postei aqui, acabei de postar no grupo, para que serve a igreja? A igreja serve para fazer um evangelismo, para alcançar, incentivar outras pessoas a ter um relacionamento com Deus, tá bom? E tá aqui na lição, ó. Evangelizar o mundo, certo? Glória a Deus por isso, nós precisamos evangelizar. Existimos para alcançar vidas, incentivá-las a um relacionamento pessoal com Deus e ensiná-las a serem os seus discípulos. Como você hoje é uma discípula do Senhor, é um discípulo do Senhor, nós temos que ensinar outras pessoas a serem.
Nós não podemos criar um individualismo na nossa vida, ser individuais, falarmos assim, não, eu quero a salvação para mim, eu quero a salvação para minha família. Pouco importa com a família da irmã, pouco importa com a vida do irmão, do filho dela, não estou querendo nem saber. Irmãos, ensinarem a ser os seus discípulos. Ide e fazei discípulos, Jesus Cristo disse. Ensinar a adorar o Senhor. Esse é o papel da igreja, os objetivos da igreja. E uni-las aos outros cristãos no serviço do reino de Deus, do reino do Senhor Jesus Cristo. Comunhão. Se você não tem comunhão com aquele que você vê, como você vai ter comunhão com aquele que você não vê? Como que você diz que ama aquele que você ama aquele que você está do teu lado, mas você diz que não ama aquela outra pessoa? Só que a Bíblia nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E às vezes os nossos inimigos, muitas das vezes, tá? Os nossos inimigos, que não é o inimigo, tá? Entre aspas, não é o inimigo das nossas almas, mas o nosso inimigo que nós tornamos ele o nosso inimigo é a pessoa que Deus quer que nós mantemos a comunhão, porque senão a nossa bênção fica barrada. Sabe aquela oração tua que Deus não ouve? Ele não ouvirá. Sabe por quê? A Bíblia diz, se você tem algum problema com o teu irmão, com a tua irmã, vai e foi ofertar alguma coisa, tá? For levar a Deus alguma oração. Quando você chegar diante do altar de Deus, a tua oração ficará barrada. Enquanto você não for lá, se reconciliar com o teu irmão e com a tua irmã, pedir perdão, sabe? Pedir perdão. Mesmo que você ache que não fez nada. Eu já pedi perdão milhões de vezes para pessoas que eu simplesmente tenho certeza que eu não fiz nada, mas eu tive que me humilhar, eu tive que descer, pedir perdão para essa pessoa e esperar que Deus fizesse a obra. Essa pessoa disse que me perdoou, mas se realmente ela me perdoou, eu não sei. Só que eu fiz a minha parte, é o que a Bíblia nos diz para nós fazermos a nossa parte. Então a função da igreja, o objetivo da igreja é de todas essas formas unir cada vez mais o povo, tá bom? Se a tua oração não está sendo ouvida por Deus, procure saber o porquê diante da Bíblia, tá? As duas ordenanças da igreja, tá? Existem duas ordenanças da igreja que são consideradas para alguns como cerimônias, mas eu não usaria essa palavra, mas aqui a apostila usa cerimônia. A primeira é o batismo nas águas, que, como eu falei, é muito importante nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas depois que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, tomarmos a decisão de nascer novamente. E como é o novo nascimento? É através do batismo nas águas, do batismo em águas, através da imersão, como eu expliquei. O batismo é o ingresso do novo crente, tá bom? A sua vida na igreja, o que simboliza a sua vida na igreja cristã, tá bom? É o novo nascimento, é necessário, é indispensável, na verdade, é indispensável, tá? Não pode uma pessoa que ela está na igreja de Cristo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dizer que é conhecedor da palavra, que é praticante da palavra de Deus e não ser batizado nas águas. Porque o Espírito Santo vai convencer você do pecado, não é o que diz a Bíblia? O Espírito Santo do Senhor é quem convence o homem do pecado. Ele convenceu o homem do pecado. Acontece aqueles dois pontos da lição de ontem da salvação. A justificação, onde Deus apaga os seus pecados, Ele te justifica, e a regeneração. Um novo homem, uma nova mulher nasce em Cristo Jesus. Quando essa nova mulher nasce, vem o desejo do quê? De ser nova criatura em Cristo.
Então a pessoa desce as águas, nasce novamente ali, morre o velho homem com suas práticas, seus pecados, nasce uma nova mulher, um novo homem, e a partir daquele momento a pessoa passa a tomar aqui, que é o segundo sinal, que é a segunda ordenança da igreja, que é tomar a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Na igreja que você frequenta todos os dias. A Santa Ceia é servida uma vez por mês, tá bom? Existe uma certa igreja que ela serve a ceia uma vez por ano, mas isso não é certo, porque o Senhor Jesus Cristo todos os meses se reunia com os seus discípulos, e depois os discípulos ensinaram isso para o povo também, que a Santa Ceia é servida uma vez por mês. Nós precisamos lutar um mês, durante 30 dias, vai ser realmente, às vezes, guerra espiritual para muitos, batalha espiritual. O inimigo vai tentar lutar para você pecar e não tomar a Santa Ceia no dia, porque sobre a ceia eu vou explicar mais para frente, mas aquele que toma e bebe o pão e o cálice indignamente, toma e come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Muitas vezes a pessoa toma o cálice, bebe ali do cálice, que é um vinho, um suco de uva representado o vinho, e um pãozinho comum, caseiro, cortado em pedacinhos, representando o corpo de Cristo, mas é que ali simbolizado tem muita importância. E quando o cristão deixa de tomar a Santa Ceia, ele deixa de ter comunhão com Deus, além de deixar de ter comunhão com a igreja, com os homens, com o corpo da igreja, que somos cada um de nós, ele deixa de ter comunhão com Deus. Então, por isso a importância da Santa Ceia. É muito importante levarmos a sério, temermos a Deus, levarmos a sério essas duas ordenanças da igreja. Quais são? A Santa Ceia do Senhor e o batismo em águas, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Esta foi a lição de número 4, conhecendo a igreja. Lembre-se, a igreja é você, e depois que você se enfraquece, todo o corpo se enfraquece. Qualquer pergunta, me manda inbox aqui pelo Facebook ou pelo WhatsApp, estarei disponível para te responder. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.